Olá pessoal, continuando então, na nossa aula passada a gente começou a falar da forma de Estado, né, dentro dos princípios fundamentais, a gente parou para o vídeo não ficar longo, vamos continuar aqui, já estamos aí na nossa aula 5, aula de número 5, e nós falamos lá que forma de Estado é a maneira como o poder se distribui dentro do Estado e nós colocamos os dois extremos para poder entender. Nós temos o Estado unitário, que é aquele onde não existe autonomia dentro desse Estado, existe só um poder central que pensa as questões administrativas, governamentais, legais, jurisdicionais, todas dentro de uma centralização. Enquanto que num Estado federalista, a gente tem uma autonomia entre aqueles membros deste Estado, que pode ser chamado de Estado, pode ser chamado de província, pode ser chamado de condados, alguma outra. A nomenclatura em si, nesse momento, não é tão importante. Mas é saber que a nação, o Estado brasileiro, ele é formado pelos Estados-membros e que cada um desses Estados-membros goza de uma certa autonomia. Né? Autonomia administrativa, autonomia legislativa, autonomia judiciária. Mas que também existe uma relação de vínculo com um poder central, com um poder federal que rege assuntos que são de interesse nacional. A própria Constituição fala quais são as coisas que são de caráter exclusivo do poder federal, do governo federal, e depois as que são de caráter do governo estadual e dos governos municipais. Nós vamos chegar lá. A princípio, então, é só entender essa diferença entre um Estado unitário de um Estado federal. Nós escolhemos ser um Estado federalista. Durante o primeiro momento do Estado brasileiro, que era o Estado monárquico do Dom Pedro I, existia uma briga querendo uma autonomia entre as partes que compunham o Brasil, no entanto que teve várias guerras civis dentro do Brasil querendo essa autonomia, mas nós chegamos ao federalismo. Tudo bem? Então, continuando. Aí vem uma pergunta. Um dia o Brasil pode deixar de ser federalista? Nós vimos lá que uma república, que é a forma de governo, pode. Se um dia nós quisermos deixar de ser uma república e virarmos uma monarquia, podemos. No entanto, que em 1993 nós tivemos um plebiscito que estava previsto na Constituição que acontecesse em abril de 1993, que perguntou para os brasileiros se eles queriam ser uma república ou uma monarquia, se eles queriam ser parlamentaristas ou presidencialistas, se nós queríamos ser parlamentaristas ou presidencialistas. E escolhemos continuar sendo uma república presidencialista. Então, são coisas que podem permanecer, podem acontecer. Agora, e federalismo? Podemos deixar de ser uma federação e passarmos a um Estado unitário? Não. Nesse caso aqui, nós vamos ter essa aqui é a nossa primeira observação, que o federalismo, são 3 pontinhos, o federalismo é uma cláusula pétrea. Como assim? É uma cláusula que não pode ser mudada, é uma cláusula que não pode ser modificada. Enquanto nós estivermos sob essa Constituição de 1988, nós continuaremos sendo uma federação, onde há uma união de estados autônomos. Tá bom? Então, a federação é uma cláusula pétrea. A nossa segunda observação, ela diz respeito ao desmembramento. O desmembramento é possível.
O desmembramento é possível. O que é desmembramento? É quando um Estado que faz parte, um Estado membro, ele quiser se dividir em dois Estados. Vamos ilustrar, como por exemplo, se o Estado de São Paulo quiser se dividir em dois estados, formar o Estado Oeste e o Estado Leste, formar dois novos estados dentro da Federação Brasil, isso pode. O desmembramento é possível. Tem que passar por um monte de regras, a Constituição fala como que isso tem que acontecer, tem que haver um plebiscito, a maioria tem que concordar com esse desmembramento, tem uma série de regras que depois a gente vai ver com mais carinho. O que não pode, e que aí vem a observação número 3, o que não pode de jeito nenhum é haver a secessão. Opa, o que é secessão? Secessão. Secessão é a separação. É um Estado querer se separar da federação. A gente vê muito o Rio Grande do Sul, né, o pessoal ali do Rio Grande do Sul já tiveram até há pouco tempo atrás uma espécie de votação, plebiscito, querendo ver se se separa ou não do resto do Brasil. Porém, dentro da nossa Constituição atual, a separação de um Estado membro do resto da nação é proibido, é vedado. A separação ela é a secessão, que é um nome bonito para separação, é vedado, é proibido, tá bom? Isso aqui é proibido. Se algum Estado membro quiser rolar, vai rolar uma guerrinha civil aí, vai rolar uma treta. E aí é claro que quem ganhar submete o outro à sua vontade, né? Aconteceu a guerra de secessão nos Estados Unidos, norte e sul. O sul queria se separar por motivos políticos e econômicos, que você estuda isso em história. O norte ganhou, o norte não queria que houvesse a separação, o norte ganhou e os Estados Unidos mantiveram a configuração que eles têm hoje. Foi a guerra de secessão, guerra civil nos Estados Unidos, que até hoje tem uma série de questões, né? Porque o norte ele era mais liberal, o sul era mais conservador, ruralista, escravocrata, o norte já era mais abolicionista, enfim. Sem entrar em juízos de valor nesse momento, né? Aqui então é proibido. Certo? Proibido a separação, a secessão. Tranquilo, até aqui essa é a forma de Estado. Vamos ver um quadrinho também, pensando na forma de Estado como federação, mas comparando com uma outra coisa que costuma aparecer em prova, que é a confederação. Qual que é a diferença de uma federação para uma confederação? Então vamos lá, numa confederação é a união de estados soberanos. Olha a diferença, não é estados autônomos, é estados soberanos que se unem para algum objetivo comum. Né? Já na federação, nós temos a união de estados autônomos que se unem em torno de um poder central. A confederação, por exemplo, nós podemos pensar o Mercosul é um embrião de uma confederação, onde estados soberanos, Brasil, Argentina, Uruguai, se reúnem em torno da tentativa de criar um blocão, uma confederação que tem objetivos comuns. Né? E aí nós temos outros embriões, a União Europeia, temos a NAFTA e assim vai. Qual que é a diferença entre os dois? É importante você conhecer a diferença entre os dois, que costuma aparecer em provas. Então nós temos aqui a federação e aqui nós temos a confederação. Opa, com um N. Confederação e a federação. Nós temos, num primeiro momento, que a confederação... a federação ela é formada por estados autônomos.
autônomos, né? São aqueles estados que fazem parte, que gozam de autonomia, mas eles não são independentes, eles estão ligados ao poder central. Na confederação, não. A confederação ela é formada por estados soberanos. São estados independentes um dos outros, né? O documento, existe um documento que organiza o poder dentro da federação. Esse documento a gente já sabe que é a Constituição Federal. O documento que organiza a confederação são tratados internacionais. Na federação é proibido, não pode, vou colocar um negativo aqui de que não pode a secessão. Não pode a separação. Já na confederação é positivo, pode a secessão. Quer dizer, se num determinado momento um dos países soberanos, membros de uma confederação, quiser largar, deixar de lado aquela confederação e sair, se separar, eles podem, porque são países soberanos. Olha o exemplo aí do Brexit, né? Da Inglaterra, da Grã-Bretanha, lá da Inglaterra, saindo da União Europeia, deixando a União Europeia. Tudo bem? Então essas são diferenças que podem aí aparecer na sua prova. Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre o sistema político, o sistema de governo. Nós já vimos que a forma de governo é a republicana, né? O oposto é a monarquia, que é como eu chego ao poder e como eu me mantenho no poder. A forma de Estado que nós escolhemos é o federalismo. Então, nosso Estado é um Estado federalista, que fala sobre de que maneira que o poder se distribui dentro deste Estado. Nós temos um poder centralizado, um unitário, e nós podemos ter um poder separado entre Estados autônomos. E aí vimos a diferença disso com a confederação. No próximo a gente vai ver o sistema político, né? O sistema de governo, que nós escolhemos o presidencialismo ao invés do parlamentarismo. Então no próximo vídeo a gente vai tratar disso aí.